Olá a todos, olá treinadores. Hoje nós vamos trabalhar sobre cristal de dois métodos. Um método direto para quem diz que eu explico muitas coisas e do método mais detalhado para quem gosta das explicações, né? Bom, vamos lá aqui começar da esquerda para a direita. Aqui eu tenho o meu Kyogre, as habilidades dele, velocidade, status e as coisas a mais, né? Aqui eu tenho o meu Black Kyurem, velocidade, status, propriedades e item carregado. Aqui nós temos o Mimikyu com a propriedade dele, sua velocidade e seus negócios a mais. O meu suporte está aqui e a minha fruta está aqui no canto direito. A primeira coisa que vocês devem fazer e devem saber é que o cristal copia aproximadamente 80% da velocidade do Pokémon. Pode ser ele desse aqui e desse aqui. Para que você tenha um bom resultado, é interessante que o cristal copie a velocidade do seu Pokémon mais lento. Então, de propósito, você vai colocar um Pokémon bem fraquinho para que isso aconteça. Então, vai colocar aqui um Pokémon lento, né? Ele copiou a velocidade do cristal, porque o cristal vai bater após o Mimikyu, que está com 5.000 e pouco. Se fosse diferente, se fosse do Kyogre, o cristal estaria acima do Mimikyu e logo abaixo aqui do Kyogre. Logo acima do Kyogre, né? Bom, vamos bater aqui, que é o que importa. Então bati, deu ali mais ou menos 1 milhão. Vou soltar aqui o poder de habilidade, vai aumentar um pouco o meu dano aqui para quase 2 milhões, né? Agora vou soltar aqui a habilidade do Kyogre, isso dá um debuff. O Mimikyu acelerou a velocidade do Kyurem, né? Do Black Kyurem, aumentou pra caramba, né? E aí agora o meu novo damage, agora batendo aí 2 milhões e 200. Além disso tudo, aí vem o meu grande suporte aqui, o Kyurem. Eu jogo o Kyurem, jogo aqui mais um negócio e aí o meu dano aumenta de forma significativa, né? Tá aí agora aí batendo 6 milhões pro turno. Vou continuar batendo aqui normal e dar Black Kyurem lá batendo 6 milhões por turno nesse cristal. Vou manter o poder de habilidade ou não? Vou mandar essa aqui, eu sei que eu tenho mais um turno. Mando o meu segundo Kyurem numa boa. Estou ali com 27 milhões. Se vocês conseguirem fazer 27 milhões de dano antes do segundo turno do cristal, é provável que vocês vão conseguir quebrar. Então aqui agora vai o meu próximo ataque. Começou a reduzir o damage do meu Black Kyurem, né? Agora está na hora de aumentar o poder de habilidade. E vamos lá. Chegou aqui o início do turno 3 do cristal. Nesse momento é o momento mais apropriado para usar a fruta Lansat, que vai durar 3 turnos. Então agora eu tenho o efeito da fruta Lansat, o efeito também do Kyurem, né, que aumenta o damage que o cristal recebe. Então agora estou batendo aí na escala de 7 milhões e meio. E agora é só manter o poder de habilidade, porque o Sr. Black Kyurem vai bater de 7 milhões e meio, 7 milhões e meio e muito provavelmente vai conseguir zerar o cristal, quebrar ele, né, chegando aí a quase 8 milhões por soco. A única questão que eu preciso é que a velocidade do Mimikyu ela é coincida com o Black Kyurem. Fazendo isso tá tranquilo, só manter o poder de habilidade aqui desse cidadão e descer a lenha, né? Então tá ali quase 8 milhões, né? Mais quase 8 milhões, 7 milhões e meio por aí. Mantém aqui os buffs, mantém o Kyurem, frutinha e dá soco. Tá ali, bateu normal. Último turno do cristal. Velocidade pegou no Kyogre, tudo bem. E aqui o último turno do Black Kyurem. Então isso aqui que é quebrar o cristal. Quebrou ali o cristal. Você faz aqui um damage da rodada de 9999999 e isso representa 12 milhões e 300 de gold, tá? Então encerrado aqui para quem quiser saber o que é sobre quebrar o cristal, como fazer isso e algumas outras coisas a mais. Agora, o detalhamento disso e como que você pode fazer isso com diversos outros pokémons e o detalhamento de como que você pode fazer isso com diversas outras estratégias, a matemática dessa situação, vem aqui no vídeo, né? Então, vamos lá. Cristal
tá aqui essa ideia. A primeira ideia que eu quero trazer a vocês é que o cristal copia a velocidade do Pokémon, seja ele de qual for, e ele sempre vai ter 80% da velocidade de algum Pokémon. Então, uma das estratégias é colocar um Pokémon que tenha menor quantidade de velocidade. Vários podem ser usados para diversos tipos de estratégia, né? Uma delas aqui é usar Oranguru. Bom, coisas aqui que nós vamos continuar, que o motivo que vocês devem estar espertos nisso é que essa quantidade de Gold que eu ganhei, ela representa de 3.200 até 3.600 diamantes por dia. Exato, essa aqui é o tipo de farm mais importante que existe dentro do jogo. O diamante ele se torna menos importante do que é o farm da montaria e outras coisas mais. Essa variância ela acontece porque existem diferentes tipos de montaria que eu vou citar aqui, e cada uma delas exige diferentes recursos, quantidades de recursos para evoluir uma certa quantidade de XP. Então, de 3.200 a 3.600 é a quantidade que varia, né? Bom, uma das coisas que eu venho tratar é sobre a análise de teto. Essa análise de teto ela é uma coisa muito precisa, é muito difícil para se fazer, ela demora horas para se desenvolver. Eu executo desse tipo de consultoria em contas para saber o que você investiu de mais, o que você investiu de menos, o que dá para melhorar, se dá para diminuir num lugar e aumentar em outro, se outro está muito alto, se outro já está chegando perto de um teto, você tem que parar, se você tem que reduzir investimento em alguma coisa, se você tem que aumentar o investimento em ginásio e outras coisas mais. Essa aqui não é uma análise precisa, ela é uma análise didática para demonstração de vídeo, mas esses dados estão muito próximos ao real, tá? Ao real. Bom, vamos tratar aqui nas instâncias de poder. A primeira que eu vou tratar dela aqui é da montaria. Então, para você chegar com uma montaria do Scizor até o level máximo do Kyogre, você pode usar 800 dias ou você pode usar 65.000 dias. 65.000 dias, Kenji? Isso mesmo. 65.000 dias. Essa aqui é a tabela que eu posso mostrar para vocês da quantidade de level que eu tenho tabelado aqui, ele do level 20 até o nível 60. Existem alguns levels aqui que eu não consegui pegar o porquê que isso aqui acontece no level 41, e alguns deles aqui eu não tenho certeza, eu apenas simulei o level que seria o upgrade do Kyogre, então pode ser que seja um pouco mais. Bom, então eu simulei qual que seria a quantidade, não, eu calculei qual que seria a quantidade de ouro necessária para você evoluir cada level. Aqui tem a quantidade acumulada necessária para cada level, né? Necessário para cada level. Então no último level aqui você vai precisar de uma quantidade de 36 trilhões de ouro para chegar com level 60 de montaria, né? Simulando então que o cidadão consiga fazer 30 milhões de ouros, que são 2 vezes o cristal, mais a guild, mais algumas quests, mais a ginásio interservidor, então ele vai demorar essa quantidade de tempo para conquistar determinada evolução. Então, por exemplo, Tiranitar level 33, sinto muito, meus caros, mas se vocês não sabem quebrar o cristal, estão com Tiranitar level 31, né? Isso aqui é o que eu chego em 18 dias. 2 semanas e meia. 2 semanas e meia. Então, se vocês não chegaram com Tiranitar em 2 semanas e meia, tem algum problema no cristal, tem alguns outros problemas aí que vocês podem fazer. Então, se tivesse evoluído no cristal, o Tiranitar você pega em 2 semanas e meia. Bem simples, né? Com essa quantidade de ouro. Outros que nós vamos avançar aqui, alguns demais aqui nós temos algumas evoluções, né? Então, para pegar o Latias 4 meses, isso na quantidade máxima, quebrando o cristal e algumas outras coisas mais, e no último level 1200 dias, né? É claro que não existe somente o cristal, vocês também podem fazer algumas evoluções, desenvolvimentos de ganhar mais coisas com essas missões aqui, por exemplo, que ganham fruta fada, ou vocês também podem escolher missões que ganham
é, carta de fusão, né? É uma opção mudar essa estratégia e alterar, em vez de tentar fazer negócio mega, tentar fazer carta de fusão e fazer fruta fada, visando a ideia de teto, que serve para essa seguinte ótica aqui, né? Se eu for pegar aqui o jornal de exploração, ele pode ser completo de 50 a 300 dias. Então eu posso reduzir a quantidade que eu vou investir em jornal de exploração e tentar maximizar a quantidade que eu vou evoluir aqui a montaria. Então vocês podem melhorar a montaria com isso aqui de jornal, né, da exploração. Podem também tentar ir lá e fazer aqui no equipe Interserver. No primeiro mapa você consegue ganhar dessa fruta fada branca, que ela é simplesmente uma outra fruta que você vai ganhar mais, né? Pode conseguir ouro, algumas outras quests, recarga, esses eventos de prêmio aqui que você pode gastar seu diamante para conquistar isso, e várias coisas assim que podem acelerar a velocidade de conseguir o level máximo da montaria, né? E se você não fizer nada, se você vier só na fruta fada, sem nenhum esforço, sem guild, sem nada, demora mais ou menos 65 mil dias. Então, meus caros, o que eu estou falando é de um dos maiores tetos que existem dentro do jogo. Isso aqui é muito difícil de alcançar se não utilizar algum tipo de esforço. Então, começa a fazer lá ginásio o cross server, o primeiro mapa é muito importante, ou o quinto mapa, que também é muito importante. Façam um jornal de exploração para tentar mais frutinha, façam um investimento com ouro, façam qualquer coisa, mas não joguem 65 mil dias não. Muito provavelmente vocês vão ter morrido antes de completar o level do negócio, certo? Então, duas ideias. Isso aqui é uma economia de diamante e isso aqui é um dos maiores tetos do jogo. Ponto. Né? Vamos só comparar os demais aqui. Então, fusão. Se vocês quiserem upar fusão em level máximo, né? Eu vou até abrir a tabela. Eu tenho aqui todos esses cálculos do quanto que é necessário. Essa aqui é a tabela da fusão. Eu vou habilitar ela aqui para edição e deixar num patamar de visibilidade simples, né? Bom, então aqui tem a quantidade de fusão que vocês precisam. Aqui tem o 40. Para você chegar a 40, se você não investir nada, né, só 600 diamantes natural, que você pega naturalmente, você vai demorar 279 dias, 4 por Pokémon. E aí você tem aqui a quantidade de vitalidades que você pode comprar. Digamos que você compre aqui até 9 vezes, você vai gastar 99 dias.8. Então é disso que eu estou falando. Né? Quanto tempo demora para você chegar em alguma coisa se você investir ou não. Intimidade 87 dias, ou se você investir 21. Jornal de exploração, se você deve soltar cash é isso. Se você não fizer nada, ele fizer as piores missões, pega em 300. Tecnologia 120, 250. Acessórios, você pode fazer recargas absurdas de R$1.000. Aliás, de R$1.000 não. De 20 mil diamantes durante 9 dias e pegar os 9 sets. Ou vocês podem tentar usar o método convencional que demora 22.275 dias. Como que é o método convencional? É o seguinte, bem simplesinho. Você vai pegar um acessório branco, ele custa 20 pontos. Aí você vai juntar 5 deles, vai fazer um verde, vai gastar 500 pontos, vai gastar 100 pontos. Para fazer um azul, então, você junta 5 verdes que vão gastar 500 pontos. Para fazer um roxo, você junta 5 azuis que vão gastar 2.500 pontos. Dourado, 12.500 e negro, 62.500. Lembrando que ainda tem um outro fator ainda. Na hora que você for sintetizar, ele demora... Ele tem chance de falha, né? Então aqui tem chance de falha 10%, aqui tem chance de falha 20%, aqui 50% e aqui chance de falha de 60%. Então o tempo necessário para você fazer uma peça demoraria 825 dias, simulando que o cidadão teria ganhado 500 pontos em séries mundiais por dia. Isso pagando o ingresso e vencendo todo mundo. Então para você fazer 3 peças demoram 2.475 dias e fazer 9 pokémons. As peças para 9 pokémons demoram 22.275 dias. Então eu não estou brincando com isso aqui não. Isso aqui é um cálculo bem real. Tá? E ginásio também vocês podem investir bastante grana. Terminar ele em 100 dias ou em 1.200 dias. Aí vai de vocês. Né? Então o que eu estou querendo dizer é para vocês abrirem os olhos aqui. Tá? Se vocês não fizerem nada, vocês vão se ferrar muito. Porque tecnologia, você pode investir, fazer os negocinhos, fazer as quests. E vai estar dentro de um padrão normal.
Tipo, aqui daqui pra cá só dobra. Mas da montaria, do ruim pro bom, é muita distância. É muita distância. Então vamos tentar aprender a dominar isso e fazer isso com diversas situações para você poder sair de um Black White, para você poder sair de um Kyogre e outros Pokémons mais, né? Vou só deixar meus bichinhos aqui no Riote. Eita droga, acabei mostrando de novo um das minhas coisas aí, né? Vou colocar meus bichinhos aqui no Riote. Catar essa Vit, ainda não veio. Daqui a pouquinho aparece. Ah, agora veio. Então Pikachu, catei o Pikachu e vamos lá aqui no Riote e deixar no alto e vamos tratar ali dos negócios, né? Pronto, vamos embora. Bom, encerrando o despertador. Bom, então, o que nós temos aqui? Então teve um autor, um cara lá, eu não vou falar o nome dele, um cara aí. Ele dava na ideia de que a gente devia usar 3 Pokémon de porrada dentro do cristal, né? Se você usasse 1000 de velocidade, 1000 de velocidade, 1000 de velocidade. Então, se isso acontecesse, o cristal teria 800 de velocidade, que é 80% do Pokémon mais lento. Como todos eles têm 1000 de velocidade, então essa seria a situação. Imagine que você tem a seguinte situação, então. Cada um deles bata 10 por turno. 10, 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 você vai ter então 6 turnos. Né? E então seu damage vai ser 60 de cada um, que vai dar a soma de 180. Por que acontece essa situação? Né? Porque você está batendo normal com pokémons assim. E aí então como que funciona? Aqui a velocidade do cristal é 800, e o seu pokémon rápido também tem 800. O seu pokémon de velocidade lenta tem 1000, e o pokémon lento tem 1000. Então dá um fator de 1.25, que é essa situação. E a quantidade de turnos que o cristal tem, e esse aqui é uma constante fixa, vai ser sempre 5. E o resultado de turnos que você vai ter vai ser 6.25. Gente, como que eu calculo isso, como que eu entendo isso, como que eu explico isso para minha guild, como que eu tiro as dúvidas. É essa a base. Você vem aqui e escreve assim, 800. Ele tem quantos turnos? Ele tem 5 turnos. E quem que é a referência que vai atacar? Quem que é o Pokémon lento, né? Ele tem 1000 de velocidade. Aí ele tem quantos turnos? Aí você faz o seguinte, você multiplica esse aqui por esse, tá? E esse aqui por esse. Então vai dar mais ou menos assim, 5.000 dividido por 800. E se você não entender isso aqui, então você é louco, tá? Entenda isso aqui. Beleza, ok. Sem julgar a capacidade de ninguém, né? Mas se você não entendeu, você é bobão. Isso aqui, tá? Aí tem alguns outros autores que vieram com outra ideia. Esses autores aí, um cara aí que tem por aí, né? Um tal de Sofia, um cara bem louco. Bom, a ideia dele é o seguinte, que o Pikachu ele vai ter 1000 de velocidade, o Charmander também vai ter 1000 de velocidade, só que daí ele propõe que você pode colocar um Pokémon lento, que tenha menos velocidade, tipo 500, né? E aí então o Cristal vai ter 400 de velocidade, porque ele vai copiar a velocidade de alguém, aí você vai ficar entrando e saindo, até ele pegar a velocidade do Pokémon lento, né? Que no caso vai ser aqui o Bulbasauro, né? Então, se isso acontecer, vai ter uma modificação. Aqui eu fiz um negócio do torto. Ah, tá, aqui, ó. Então, a velocidade do lento tá correto mesmo. Ele vai ter o resultado 6.25. Mas o rápido ele vai ter 12.5. Né? Porque eu vou estar comparando agora a velocidade do Pokémon rápido com a nova velocidade do cristal, que vai ser mais lenta, né? Então isso vai me dar 12 turnos e meio. 12 turnos e meio, então muda aqui, ó. Então tá aqui, ó. Turno 1, 2, 3, 4, 12. Aí então esse cara aqui vai bater 12 vezes, esse cara aqui vai bater 12 vezes, e digamos que esse aqui não tenha dano nenhum, bate 0. Né? Então aí o damage dele vai ser 240 no total, que vai ser superior a esse damage aqui, que vai ser 180. Então sendo assim, é melhor seguir esse cara aqui, né? Que ele está comentando que é mais interessante você usar um Pokémon lento. Mas essa proporção de velocidade, ela tem um limite, né? Você tem que saber quanto de velocidade você tem que ter para dar certo. Então você faz essa conta aqui, que não é uma conta muito difícil, né? Aliás, é uma conta super difícil, precisa de raiz quadrada, número de cartão de crédito, né? Mas você pode fazer lá. Se você não tiver algumas dúvidas, você vai até no final do PDF e lê algumas outras coisas que tem ali, tá?
Então, dos Pokés level 1, vamos tratar aqui sobre eles. Uma das recomendações que eu vou dar para vocês é o Oranguru. Então, o Oranguru, ele tem a habilidade dele de Ultimate, ele vai fazer com que os aliados joguem um turno a mais e também ganhem 50% de velocidade por 2 turnos. Essa quantidade de 50% de velocidade por 2 turnos representa mais alguns turnos, que geralmente são mais 3 turnos, mais a ult, então são 4 turnos. Então o Oranguru é um dos melhores pokémons lentos para fazer cristal que existe no jogo. A única coisa que ele precisa é uma HS de Fúria, no mínimo level 2, para que ele consiga usar Ultimate. Se ele não tiver isso aqui, ele não vai soltar Ultimate. Lembre-se disso, não vai soltar Ultimate. A não ser, óbvio, que você tiver algum cara para melhorar a Fúria do Pokémon, né? E a propriedade dele, eu recomendo vocês usarem uma aura de ataque especial, né, que ela vai aumentar o damage dos outros especiais. Então ela só tem ataque especial, não tem ataque físico. Isso aqui vai ajudar uns Pokémon de ataque especial. Kenji, não tem meus Pokémon de ataque especial, não vai ajudar nada essa aura, só vai ajudar aqui a Fúria. Então recomendo vocês usarem Mimikyu. Isso mesmo, Mimikyu com boost de velocidade, igual eu estava usando ali no vídeo. Porque o cristal ele vai copiar a velocidade do Pokémon quando ele entrar em batalha. Depois que passarem os turnos, né, ele pode ganhar velocidade sim. Não tem problema ele ganhar velocidade. E aí, ele ganhando velocidade, ele consegue buffar uma ou duas vezes a mais, dependendo como está a situação lá de matemática, né? E aqui, o que ele vai fazer é aumentar a velocidade dos outros, assim como eu demonstrei no vídeo, né? Outros que também podem ser utilizados são Kyogre level 1, isso mesmo. Então, Kyogre level 1 é feito então um segundo Kyogre, e depois eu vou mostrar o meu. Aliás, eu vou mostrar agora. Eu tenho... daqui a pouco eu mostro. Eu vou entrar aqui, vocês vão esperar eu carregar a tela e eu vou mostrar mesmo. Eu tenho um segundo Kyogre e eu vou mostrar qual que é essa aura aqui. Dá pra fazer isso no meio desse tempo. Pokémons de água. Seria esse cara aqui. Então ele tem esta propriedade para aumentar o ataque especial dos aliados. Reparem que a minha velocidade aqui é bem baixinha, né? E vocês também podem selecionar a personalidade menos velocidade, que vai ajudar bastante para fazer o cristal também. Agora é só trocar aqui para o Kyogre grandão. E vamos deixar ele no automático de novo. Vai, meu filho. Né? Então vocês podem usar esse tipo de coisa. Então eu tenho 2 Kyogres. Vocês podem usar também 2 Kyogres para tentar usar o buff de poder de habilidade. E dá muito certo sim. Isso aqui dá muito certo. Situações que isso vai ser interessante quando vocês estiverem em Black White ou quando vocês tiverem algum tipo de situação semelhante, que um depende do outro e outras coisas mais. Caso você não quiser fazer aquilo lá, você pode fazer um segundo Arceus ou um Arceus lento, também com boost de velocidade, e o motivo disso é simplesmente as placas. Tá? Outros que vocês podem usar são Pokémons que têm a propriedade de Self-Destruction. Pode usar então o Golem e pode usar o Snorunt. O Snorunt e o Golem, eles se matam, e aí você pode utilizar o suporte do Mewtwo Y no meio da ideia, né? Então vamos pegar aqui a ideia do cristal. Tem um cara aqui que fez uma matemática bem doida de cristal, e aí ele recomenda o uso de Snorunt em algumas situações, e isso funciona. Aí você vai lá e manda o cidadão se explodir, e é isso aqui que acontece. Então, aparentemente eu estava com 3 Pokémons, eu mandei o cara se matar no turno dele, e aí eu posso utilizar o Mewtwo Y. Dependendo da força que você tem do Mewtwo Y, ou de alguma situação, isso pode ser muito válido, e vai dar tanto damage quanto os outros. Né? Então, se o seu Pokémon lento não faz nada, ou se você não tem Kyurem, ou se você não tem Charizard, usa o Mewtwo Y, que vai dar muito certo também. Né? A grande questão é se o seu Mewtwo Y é forte o suficiente para superar a distância que uma skill dessa aqui, por exemplo, do Mimikyu faria. Né? Bom, outros que também podem ser usados são o Virizion. O Virizion, óbvio, dá poder de habilidade lá, só os caras usarem ataques lutadores. Então você poderia ter um Virizion level 1, né, que foi upado lá, colocou sacrifício, whatever, e aí depois ele foi jogado para level baixo. Né, e aí você pode usar ele como poder de habilidade e também usar em times de sacrifício.
Então aqui é uma das dicas que eu posso dar para vocês, né? Usar um Virizion ou um Cobalion, um Terrakion, tanto faz, né? Em levels baixos. E outro que é um dos melhores pokémons que existem para fazer cristal do jogo, é a Banette. Banette ou Mega Banette. Por que a Banette ou Mega Banette? Ela vai ter a seguinte situação. Ela, na verdade, ela não tem a necessidade de velocidade. Ela pode copiar a velocidade do cristal. Só que o cristal também copia a velocidade dela. Mas ele vai copiar, o cristal vai tentar copiar a velocidade que ela tem de status Pokémon. E o cristal vai copiar a velocidade. Aliás, a Banette vai copiar a velocidade do cristal. Ficou bem confuso, whatever. Esse aqui é o melhor Pokémon lento que existe do jogo. Ponto. Né? Como eu já mostrei em alguns outros, vocês podem utilizar a evolução de fusão dela, evoluir a fusão do Pokémon, que não aumenta tanta velocidade, para fazer ele bater de forma significativa, ter um acessório específico e usar esse tipo de HS aqui. Então ele pode ser upado, e pode ser um Pokémon sério e ainda ser um Pokémon lento e de arrebentar o cristal. Se vocês tiverem a sorte de ter pegado Banette, principalmente se ela tiver a personalidade menos velocidade, e nesse caso da Banette vai fazer muita diferença, né? Isso praticamente somente nesse caso, e do Kyogre também, é muito provável que vocês vão conseguir pegar o Tyranitar em 18 dias. Então, esse aqui é uma das recomendações que mudam a ótica se vale a pena investir em cápsula ou não. Né? Aí vocês podem colocar ataque em linha crítico, fazer esse aqui, e não upa o break de velocidade da Banette. E nem os acessórios dela tem que ter velocidade, o mínimo possível de velocidade, para ela fazer mais efeito no cristal e dar a maior quantidade de damage possível. Porque daí vocês vão ter a seguinte situação, lá, voltando lá no meus Pikachu aqui. Então é a mesma coisa que você pegar esse cara aqui, né, que vai ter velocidade baixa, só que ele não vai bater 10. Eu juro a vocês, ele vai bater mais ou menos, em comparação aqui, mais ou menos 20. Banette no cristal é um dos pokémons que mais dá damage do jogo, se não for o que dá mais damage do jogo. Muito provavelmente vai ser entre 20 e 100, alguma coisa assim. Mas é muito alto mesmo, muito alto mesmo. Bom, das dicas que eu venho dar de suporte, né, eu recomendo a utilização do Kyurem, que o Kyurem, então, ele diz que ele congela o alvo, blá, blá, replica o dano, aumenta o dano em 40% por 2 rodadas, né? Então isso aqui ele já faz isso. O cara pode ser imune, mas esse efeito aqui de aumentar o dano por 2 rodadas, ele funciona se o cara congelar ou não. O que faz de diferença é o seguinte: se o oponente for imune, aí ele dá 20% da vida máxima. Não funciona em boss global e nem em cristal. Mas esse efeito de 40% aqui funciona. Então vocês podem utilizar Kyurem como suporte, que vai ser um dos melhores suportes do jogo para cristal. Ponto. Né? Continuando aqui, você pode também utilizar o Charizard. Ele não é tão interessante. Eu já fiz comparações entre o Charizard e o Kyurem. O Kyurem vence o Charizard, mas em times de fogo o Charizard empata com o Kyurem. Se a Ultimate for se a ideia do Charizard for utilizada juntamente com alguma Ultimate ou coisas do tipo, aí você vai ter um aumento de damage significativo, né, nessa situação. Então, para quem começou com Charizard, vocês talvez podem fazer ele até pegar outros Pokémons, né? Bom, outro suporte que também pode ser usado é o Mewtwo Y, como eu estava recomendando, que vocês matem o Pokémon lento, e só depende isso aí, e usem esse poder aqui que vai aumentar ataque especial, né, em 20%, mas vai ser durante o jogo todo. Isso aqui é significativo. Também já fiz a ideia de colocar 2 Pokémons que se matam, colocar Mewtwo Y junto com um Regigigas ou alguma coisa assim, e eu consegui quebrar o cristal. Então, recomendações também: Mewtwo Y fica tão forte quanto o Kyurem, mas isso depende das gemas, né? Isso depende das gemas, e na minha gema isso aqui aconteceu. Bom, vamos continuar aqui. Bom, das dicas de fruta, eu tenho algumas recomendações, óbvio.
Aqui eu tenho a fruta R4 Alepa, né, que ela vai aumentar a fúria. Isso vai funcionar para alguns pokémons de suporte, por exemplo, como o Oranguru, que ele vai ultar antes. Isso aqui vai fazer uma diferença significativa, né, e alguns outros que aceleram a fúria dos demais ou que precisam de ultimate para fazer alguma coisa significativa. Então a Alepa 4 é uma das frutas interessantes que vocês podem fazer isso. E ele também aumenta ataque e ataque físico por 3 rodadas, né? Que isso aqui também é significativo. A Landsat, que é a que eu usei no vídeo, ela vai fazer com que o cristal tome 20% de dano. Kenji, eu preciso só usar a Landsat? Não, eu uso a Landsat porque o meu Pokémon dá mais damage se o oponente tiver com um debuff. Então se você estiver usando Solgalho, Lunala ou caras que aumentam o dano se o oponente tiver aquilo, aí vocês podem usar Kyurem ou vocês podem usar essa fruta aqui. Por isso que eu estava comparando, né? Aqui não confunda que Glaciar vai ser tão forte quanto esse, porque o Glaciar aplica um debuff e o Pokémon aumenta o dano. Se você for considerar o Glaciar já quando você usa uma fruta, ele não ganha tanta coisa assim não, e visão do futuro pode ser um damage tão significativo quanto. Então, na situação de Black Kyurem, né, que ele aumenta, eu vou até abrir ele aqui. Vou abrir aqui só pra gente falar com um pouco mais de propriedade do que eu estou comentando. A habilidade é essa aqui do Trovão Cruzado. Então ele dá o dano em dobro se o oponente tiver com habilidade de controle. Então dependendo do time, o Kyurem vai fazer esse efeito para alguns pokémons que você tem, né? Então isso aqui vai ser importante. Então toma cuidado aí nessas interpretações e não seja ela de forma isolada, né? Ele é tão forte quanto. Bom, continuando. Outros que podem ser usados aqui é a fruta Halsal, né? O dano aumenta ataque especial. Faz algumas outras coisinhas, mas tem outras que são melhores que essa, por exemplo, essa aqui, né? E a Salak. A Salak ela vai aumentar aqui a velocidade e ela vai aumentar aqui também ataque especial. Então interessante esse tipo de fruta aqui. Essa aqui é puro damage, né? Bom, vamos continuar aqui então. Algumas coisas também que me caem muito no meu consultório são algumas coisas referentes a acessório. Eu vou dar algumas recomendações, né? Aqui eu tenho as 3 peças do acessório. Então as pessoas pensam que é só colocar o acessório lá e todo mundo tá feliz. Não é assim não. Tem que ter um status específico. Então aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o peitoral. Ele tem que ter velocidade no quarto status se você quiser se dar bem no cristal. Se você quiser se dar bem no cristal, né? E a outra questão aqui, ó, esse aqui é o colar. Ele tem que ter velocidade no quarto e no segundo atributo. Se você quiser se dar bem também no cristal. E aqui também na bota, tendo velocidade, aliás, aqui é a bota, né? E aqui no colar, velocidade no segundo, no quarto. Então, essas quantidades de velocidades aqui, né, elas aparecem aqui no acessório, 140, 115, mas quando você vai ver no acessório, é 700 e pouco, quase 800, e são 5 status. Então, dá uma diferença de velocidade de 4.000. 4.000 só de valor fixo. Né? Então refinem o acessório de vocês para que seja distanciada a velocidade que existe entre o Pokémon de damage e a velocidade que existe entre o Pokémon lento. O Pokémon lento ele pode ter acessório, mas ele não pode ter um acessório upado com velocidade. O da Banette também vai ter um tipo de acessório diferenciado. Ele vai ter um tipo de acessório que não tem velocidade. Né? Então tem essas situações aqui que vocês precisam estar esperto. Se vocês têm dificuldade para fazer refino de acessório, recomendo ler a última página do negócio. Né? Bom, então vamos tratar aqui algumas coisas sobre erros na hora de fazer o cristal, que acontecem muito e aparecem muito lá no meu consultório. Um deles é colocar as gemas de velocidade antes de fazer o cristal. Não tem necessidade de colocar as gemas de velocidade. Porque o que vai construir o seu damage é a diferença que existe de velocidade entre você e o seu Pokémon lento. É basicamente isso. Né? Então, esse aqui é um erro. Né? Upar o ginásio antes de upar o ataque também é um erro. Acontece muito isso aqui. Né? Então, vamos às razões aqui dessa ideia. Né? Então, digamos que você tem um Mewtwo aqui. Esse aqui é um dado de uma pessoa. Né?
Então se você tem um Mewtwo e tem um Mimikyu, se eu reduzir 1000 de velocidade do Mewtwo, ele cai para essa velocidade. Se eu pegar o Mimikyu e reduzir 1000 de velocidade dele, ele cai para essa velocidade. E aí a razão que existe é o quê? Que se eu pegasse esse valor da velocidade do Mewtwo e dividir pela velocidade do Mimikyu, significa que o Mewtwo é 2.5 vezes mais rápido do que o Mimikyu. E no cristal isso ia refletir em 12 turnos. Se eu tivesse feito essa redução, ou se eu não tivesse feito erros como este, né, a velocidade, a diferença da razão ia ser 2.94. E no cristal isso ia dar 14 turnos. Certo? Se eu fizesse o contrário, de adicionar velocidade em ambos os casos, né, colocasse 1000 aqui e colocasse 1000 aqui, a minha razão ia 2.3. E a quantidade de turnos que eu ia ter no cristal com o Pokémon atacante ia ser 11 turnos. Então, esse aqui é um dos erros comuns que acontecem, várias vezes aparece aqui no meu consultório. Bom, Kenji, então não é para upar a velocidade? Não é assim. Não estou falando que não é para upar a velocidade. Eu estou falando que se você for upar a velocidade aqui, upa primeiro o ataque, ou o ataque especial, upa o crítico. Upa outra coisa, mas velocidade você pode deixar por último. A diferença que você vai ter de velocidade de um level 88 para um level 80 é singela. O que você vai conquistar de diferença de velocidade, se você quiser ser bom de velocidade, se você quiser ser bom de velocidade, a resposta está aqui no acessório. Aqui que vai dar a diferença de velocidade. Tá? Então são 2 percentuais e mais 5 atributos. Isso dá 5.000, 6.000 de velocidade. 6.000, que é basicamente essa diferença que tem aqui. Entendeu? É basicamente aquilo lá. É aquilo ali e break, só, mais nada. Mais nada. Certo? Então, é isso aqui que eu tenho pra dizer sobre os demais. Eu vou até abrir aqui um outro negócio. Não, vou deixar o negócio lá da... vou só comentar que isso aqui representa não só os núcleos de ginásio, mas ele também representa o refinamento. Então tem algumas pessoas que fazem o núcleo de ginásio, mas ele não faz o refinamento do ginásio por completo. Então, eu tenho que evoluir velocidade, vou perder salário no cristal. Óbvio que você vai perder. Então, upa o ataque para compensar. Você bater menos vezes, mas você vai bater mais forte. Então não tenta isolar ou focar a velocidade no refinamento, que você vai estar ganhando em PVP, mas você vai estar perdendo no cristal. Então não adianta muita coisa. Você só está trocando e está gastando recurso. Está pagando para a pessoa jogar. Né? Então, terrível isso aí. E demora mais ou menos uns 5.000 reais para você consertar aquilo ali. Bom, para quem tiver dificuldade em alguma coisa, é só clicar aqui no link que vai estar nesse PDF. Você vai clicar aqui, ó, nesse aqui, ele vai abrir aqui um negócio, uma página no Facebook. Você vai falar com esse cidadão aqui. Esse cidadão faz consultoria de conta de Pokémon, né? Tem alguns tipos de análise que você pode falar com ele aqui. Eu vou até abrir aqui de novo. Até abrir ele de novo. Aí vocês têm 2 métodos aqui que vocês podem usar Skype, não usar Skype, os tipos de análise que vocês podem fazer. Aqui tem as formas de pagamento que esse cara aceita, os valores que ele aceita aqui por encontro, se você tiver esses inscritos, e se você não tiver esses quesitos, são 50 reais por hora. Então confira se você faz isso aqui, né, e entre em contato com esse cara aí, né. Aí aqui tem algumas outras coisas aqui que são possíveis que você pode ter. Então existem algumas pessoas aqui que tem para responder. Não consigo responder todo mundo. Já tentei responder todo mundo hoje. Aliás, esse cara tentou responder, mas é difícil. Hein? Dentro de 45 dias eu respondo, né? E aí vamos ver se eu consigo, se esse cara consegue atender vocês. Eu vou tentar fazer a agenda dele aí. E é isso aí. Bom, então voltando aqui no cristal. Né? Então evitem esses erros, tentem fazer desse tipo de situação, melhora ali um pouco o curing. Eu vou dar uma... aqui ainda faltam tipo umas 6 horas de estudo sobre cristal, falta muito pouco, dá pra fazer o cristal bem com 1 milhão de poder, bem simplesinho mesmo.
E se vocês quiserem umas dicas mais específicas para os times de vocês, só entrar em contato com esse cara que está no PDF, né? E compartilha o vídeo, então se inscreve no canal, dá o like, ajuda bastante. Já comecei a ganhar pelo YouTube. Dá o like, compartilha, manda lá no pessoal da sua guild, no seu WhatsApp, principalmente para eles não ficarem perguntando tantas coisas, então só manda para eles lá, que isso aí vai ajudar bastante, né? E outros aqui que também podem ser utilizados nessa mesma estratégia de Pokémon lento, né? Aldino, Alolan Marowak, Reshiram, Jolteon e outros mais, né? O Mesprit também é maneiríssimo, ele concede fúria para os outros e aí ele se explode, né? Matando, concedendo fúria, e aí ativa o Mewtwo Y. Maneirinho, né? Bom, meus caros, então é isso que eu tenho para falar para vocês. Agradeço a todos. Valeu, fui!